Fala, meus pandêmicos, tudo certo? Então, na aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre as leis de Newton. Então, o tema da nossa aula é a gente vai começar a estudar a dinâmica. E qual a ideia da dinâmica, galera? A gente ficou um bom tempo estudando o que era cinemática. Bom, cinemática é a descrição dos movimentos. Então, o Galileu ele se ocupou da maior parte do tempo. A gente viu muito sobre o movimento uniformemente acelerado, etc. e tudo mais. Vimos a aceleração da gravidade. E agora, o Galileu, e a gente ficou muito tempo descrevendo os movimentos. Só que como a gente já construiu essa descrição, agora a gente pode explicar os movimentos. E é o Newton que vai fazer isso, Só para mostrar para vocês, esse aqui é o livro, ele é de 1686. O cara descobriu. A gente só tem que agora aprender o que ele disse. A gente só tem que estudar o que ele fez. Bom, a dinâmica faz isso. A dinâmica ela é a explicação da causa dos movimentos. Então, antes a gente descrevia e agora a gente vai passar a explicar por que se movimenta. Quando eu falo por que se movimenta, a gente vai estabelecer quais são as causas, quais são os fatores. A nossa ideia aqui é perceber realmente qual é a relação de casualidade que vai criar todo tipo de movimento que a gente tem na natureza. Então, isso aí é só a capinha do livro dele, que são os Filosofia Natural, Princípios Matemáticos, ou Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, ou simplesmente Princípios, ou Principia, como está aqui. Então, vamos lá, vamos estudar as causas do movimento. Então, quando a gente estava estudando cinemática, a gente viu as possibilidades dos movimentos. Permanecer em repouso, mover-se uniformemente ao longo de uma linha reta, acelerar durante um movimento em linha reta e desacelerar durante o movimento em linha reta. A ideia aqui é que a grande vasta maioria dos movimentos que a gente vê, a gente vai poder incluir numa dessas categorias. Então, pare e pensa, por exemplo, no metrô. Um trem, quando a gente pega um trem, no começo, o trem está parado, então a gente está em repouso. Depois de um tempo, para ele começar o movimento, quando ele começa a se movimentar, ele precisa acelerar, ele precisa ganhar velocidade. Então ele acelera durante um tempo. Depois ele fica no movimento com velocidade constante ao longo da viagem, e quando ele se aproxima da próxima estação, ele vai ter que desacelerar para parar. Então, tecnicamente, você vê aí que tem todas as possibilidades que a gente já viu. Se a gente reduzir um pouquinho mais, se a gente pensar um pouquinho mais, a gente tem isso aqui, ó. Ou o corpo está em repouso, ou ele está em movimento uniforme, ou movimento acelerado. Tanto para ganhar movimento eu preciso entrar no movimento acelerado, quanto para perder eu preciso entrar no movimento acelerado. Então, vamos ver agora, rapidinho, o que os antigos falavam sobre isso. Como é que eram as antigas explicações? A explicação para isso é a explicação aristotélica. Então, o Aristóteles, ele meio que tentou explicar isso anteriormente. Como? Ele criou dois conceitos. Um conceito de movimento natural, então são os movimentos que ocorrem naturalmente, e o movimento violento, aquele que eu forço, que eu obrigo, eu vou contra a natureza. Então, por exemplo, para ele, a pedra caía porque era o lugar natural dela, era o chão. Ela ia querer ir para o chão. Tudo bem? Ela queria chegar a esse lugar que era o lugar natural dela. E aí, o que ele pensava? Ele pensava que para você fazer um movimento violento, ou seja, tirar alguma coisa do seu local natural, você precisaria manter constantemente uma força. Então, isso podia ser sentido quando você pega, por exemplo, uma pedra. Você sente ali uma força. E aqui, força, a gente vai associar com a contração muscular. Então, você realmente sente que você precisa fazer uma contração muscular para tirar uma pedra do chão e manter ela ali. Então, enquanto você estiver fazendo isso, você vai precisar manter uma força. Qual é o problema dessa explicação, galera? Vamos parar para pensar aqui. Vamos pensar aqui num arco e flecha. Quando você atira uma flecha, você precisa fazer uma força. E o lugar natural da seta, se a gente deixar ela cair, ela vai para o chão. Mas por que ela não cai instantaneamente? Por que ela fica tanto tempo no ar? Então, imagina, você está com uma bola. Por que ela ainda viaja muito tempo? Se a ideia de lugar natural realmente eu precisasse manter ali uma força constante para que houvesse esse movimento, a flecha não podia ficar muito tempo no ar, não. Ela teria que, assim que eu tirasse a mão dela, assim que eu lançasse a bola e eu parasse de fazer força, ela tinha que cair. Mas não é isso que a gente observa, A gente percebe que ela vai muito além, até um ponto onde ela cai. Então, a ideia do Aristóteles de lugar natural, ela meio que não conseguia dar conta de certos fenômenos que ocorrem. Entre outras coisas, ele também não conseguia explicar muito bem a diferença entre aceleração e velocidade. Por que necessariamente, às vezes, os corpos parecem ganhar velocidade, porque às vezes eles não ganham velocidade. Então, a explicação do Aristóteles era muito baseada nas observações que a gente fazia. Eram observações grosseiras, mas não davam conta de tudo. Então, para a gente agora ir para a explicação de Newton, a gente vai começar a pensar um pouquinho mais nesse conceito de força, tá? Então, vamos lá. Opa, cadê minha força? Tá aqui. Então, num primeiro momento,
a gente considerava essa ideia que todo mundo tem, né? De que é preciso fazer força para que haja movimento. Mas nem toda força causa movimento. E essa é a primeira ideia que eu quero pegar. Vamos pegar, por exemplo, um livro aqui. Quando a gente segura algum objeto, a gente sente a força pela contração muscular que a gente faz. Então você realmente está fazendo alguma contração muscular aqui, mas o objeto está parado. Então o que está acontecendo? Vamos para um outro exemplo aqui, um cabinho de guerra. Cabinho de guerra é uma brincadeira que todo mundo já deve ter brincado. E quando a gente brinca de cabo de guerra, o que acontece? As pessoas estão fazendo força, elas estão fazendo aquela contração muscular. Então, o que está acontecendo ali? Então, um jeito aqui de explicar a situação é o seguinte. As pessoas fazem forças para dois lugares diferentes. Então, eu resolvi representar isso por duas setas, tá vendo? O tamanho da seta representa o tamanho da força que elas fazem. Então, aqui está 1 centímetro, 2 centímetros, e eu tenho 2 centímetros de seta para um lado, 2 centímetros de seta para o outro, representando que as pessoas estão fazendo forças em sentidos opostos. O que ocorre nessa situação quando as pessoas fazem exatamente a mesma força? Bom, se as equipes estão empatadas, galera, você percebe ali que não há movimento. Então, não há alteração de movimento quando as forças estão meio que equilibradas, quando elas são equivalentes. É por isso que a gente vai dizer, agora num primeiro momento, que não é qualquer força que vai fazer mudança de movimento ou alterar o movimento ou fazer essa mudança aí. É uma força que não está equilibrada ou não contrabalanceada. Quando elas estão equilibradas, a gente percebe que o objeto fica parado. Tranquilos até aí? E aqui embaixo eu já estou dando uma ideia para a gente de que a força, né, ou a ideia de força, ela vai depender aqui de um sentido e uma direção. Então aqui eu já estou adiantando para vocês, olha, quando eu tenho uma força para a direita e outra força para a esquerda, a combinação, a soma delas, está dando um resultado nulo. E por isso não há movimento. A gente vai estudar mais técnicas de somar forças. A gente vai ficar muito tempo para entender essa parte também. Mas aqui eu só quero que você entenda. Realmente faz diferença de para onde estão as forças. E é preciso que essas forças não estejam em equilíbrio para que eu talvez cause um movimento. Tranquilos até aí? Agora a gente vai para realmente a explicação que o Galileu chegou. A primeira lei de Newton do movimento, o Galileu já tinha proposto. Então, Newton meio que já tinha uma noção daquilo que estava acontecendo. Então, tecnicamente, ele meio que só pegou o enunciado do Galileu e aproveitou e reescreveu de uma forma mais simples. Mas vamos pensar aqui. Esse desenho foi feito pelo Galileu. O Galileu, antes da gente falar o que o Galileu quis com esse desenho, eu quero que você imagine a situação. Isso aqui representa uma rampa, estão vendo? É como se fosse uma rampa. Eu tenho uma bolinha aqui, ó. Ah, tá aqui, apareceu as bolinhas. Uma bolinha perfeita, e ela vai descer essa rampa. Eu quero que você pense o que é que acontece com a velocidade dessa bolinha quando ela está descendo a rampa. Ela aumenta, diminui ou permanece constante? Pare e pensa só um pouco. Você já desceu de bicicleta alguma vez, um morro? Você vai responder, não, eu ganho velocidade, né, professor? Isso aí. Quando eu desço uma rampa, eu ganho velocidade. O que o Galileu percebe é que essa velocidade que eu ganho é a mesma velocidade que me dá a capacidade de subir a mesma tanto. Por isso que eu desenhei uma linha tracejada aqui. Para dizer que essa bolinha, depois de descer, ela vai ter a capacidade de subir até aquela mesma altura. Então aqui a gente tem rampa A, rampa B, rampa C. Não importa como é a rampa, eu sempre subo a mesma quantidade. Eu sempre consigo subir aquela altura que eu caí. Tudo bem? Então deixa eu te perguntar mais uma coisa. Quando eu subo uma rampa, a minha velocidade ela sobe com velocidade constante ou eu vou perdendo velocidade? Então, eu acho que você vai me responder que não. Se eu for subir a rampa, né? Se essa bolinha está subindo a rampa, ela sobe perdendo velocidade. Então, ela perde velocidade. Ok. Não importa a rampa. Então, se a gente pegar esse resultado aqui, o que o Galileu fez foi começar a pensar, e aí ele fez esse experimento mental, porque não dá para fazer ele na real. Mas ele começou a pensar numa rampa bem pouco inclinada. Então, essa bolinha aqui, ó, ela consegue viajar todo esse trecho aqui e chegar até a mesma altura que todas as outras chegaram. Então eu vou desenhar aqui. Acho que vocês não estão vendo porque eu estou em cima, né? Mas ela vai andar bastante até chegar naquela mesma altura. E aí ele foi além. Ele teve uma ideia, uma sacação de pensar. Cara, e se eu não tivesse essa rampa aqui, ó, para desacelerar na minha bolinha? Essa parte aqui onde eu perco velocidade na subida. E se não tivesse subida? Então nesse caso aqui, ó, eu estaria com a bolinha rolando aqui no chão. Então vamos juntar o que a gente sabe. Bom, na descida eu ganho velocidade. Na subida eu perco. Ok. Mas e no meio? O que acontece? Então Galileu percebe aqui que talvez, essa bolinha vai ficar com velocidade constante durante muito tempo. E aqui durante muito tempo é muito legal, porque se a gente parar para pensar para sempre. Por que para sempre? E por que isso é estranho? Bom, primeiro, por que para sempre? Porque se eu ganho velocidade nas quedas e perco na subida, o que acontece no meio do caminho é que eu fico constante. Então eu mantenho a minha velocidade.
Agora, o para sempre porque é muito estranho você pensar que o movimento pode ser para sempre. Aqui que está a grande sacação do Galileu. Era muito estranho qualquer pessoa imaginar que manter uma velocidade para sempre poderia ser possível, ok? Compreende a complexidade? Mas se você parar para pensar, por que ela para? Por que essa bolinha ia perder velocidade? Então, toda vez que você conseguir pensar no motivo, você vai ter que criar uma causa. E a ideia de causa aqui que é um segredo. Então, se ela parar, é porque bateu na parede. Pode ser uma parede. Se ela parar, é porque tinha imperfeições na estrada. Se ela parar, é porque aconteceu alguma coisa, bateu na areia. Mas e se nada disso acontecer? Qual é a tendência? Bom, se não tiver nenhum problema, a resposta ela vai permanecer com velocidade constante. Então repara aqui que a gente juntou todos os elementos que a gente precisava para chegar no enunciado dessa primeira lei. Então como é que é esse enunciado? E aí a gente vai discutir um pouquinho. Olha só. Todos os objetos permanecem com seu estado de repouso. Então os objetos permanecem parados ou com movimento uniforme ao longo de uma linha reta. Então, os objetos têm uma tendência natural de ficar parado ou com velocidade, a não ser que seja exercida sobre eles a ação de uma força não balanceada. Então, a ideia aqui, e qual é a grande sacada do Galileu, é que ele faz uma equivalência com o repouso e a velocidade constante. Então, deixa eu só pegar aqui a minha colinha para eu falar para vocês quais são as consequências dessa primeira lei. Então, a primeira ela apresenta o conceito de inércia. O que é inércia? É uma tendência que o corpo tem de ficar parado ou alterar seu estado de movimento uniforme. Esse é o primeiro ponto. Segundo, como eu falei, aponta uma equivalência para a gente entre esses dois estados de movimento que é muito estranho. Não é natural que a gente ache que estar em repouso ou estar com movimento uniforme são equivalentes. E onde está a equivalência aqui? Nesse estado aqui, a gente pode dizer que aquela força resultante, ou que a combinação das forças, está dando zero. E aí ele abre uma segunda ideia. Então é o seguinte, olha só, o movimento acelerado, ele então vai ser justamente quando essas forças não derem zero, quando eu tiver forças desbalanceadas. Então eu acelero quando? Quando minhas forças não estão balanceadas. Se elas estiverem balanceadas, o que pode acontecer? Ou eu vou ficar parado, ou vou tender a manter a minha velocidade, como era o caso da bolinha que desceu a rampa. Ela vai tender a ter esse movimento de velocidade, até que apareça, por exemplo, outra rampa. Aí, quando eu estiver na rampa, eu já tenho forças que não estão, que não estão balanceadas. Tranquilos? Então, essas questões, elas têm uma ideia filosófica, mas esse aqui é o contexto que a gente tem para a primeira lei. Então, eu fiz o enunciado, a gente entendeu mais ou menos o que era a inércia, e a gente começou também a falar de forças, e viu que essas forças, elas têm um jeito diferente de se trabalhar, porque vai importar direção e sentido, e se vão estar ou não balanceadas, ok? Então a gente vai investigar isso mais tarde, e eu vou parar essa aula, e a gente vai para a próxima lei numa outra aula, ok? Valeu!